Olá, seja muito bem-vindo ao programa Hora de Mudar, que está neste momento a começar. Este programa é dedicado especialmente ao jovem, pois o que pretendemos é que mais jovens possam integrar-se profissionalmente no mercado de trabalho, mas que também desenvolvam uma vida financeira saudável. Em cada edição, nós escolhemos um tema para debater e nesta edição não será diferente. Hoje, como sempre, temos a companhia do palestrante Sérgio Libilo, que certamente você já conhece a partir das redes sociais. Para quem ainda não conhece, eu quero sugerir agora mesmo para entrar na página do Facebook e escrever palestrante Sérgio Libilo. Eu nem deveria perguntar como é que está, porque em todos os programas a resposta é sempre igual. Estou maravilhosamente bem e quero aproveitar a oportunidade para saudar os nossos amigos das trincheiras, né? E explicar mais uma vez porquê amigos das trincheiras. Porque a nossa batalha, ela é espiritual, é uma batalha de pensamentos, né? E quem pensa que são pensamentos do outro está enganado. São pensamentos que superabundam na nossa própria cabeça. E a maior parte desses pensamentos nos levam a desistir, a não querer progredir, a ter medo, a recuar. É com isso que nós pretendemos lutar. E estarmos entrincheirados é, na verdade, uma estratégia contra esses pensamentos negativos. Bom, indiretamente o palestrante já acabou falando sobre o tema. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Por que é importante nós falarmos sobre o medo na hora de mudar? Olha, o medo eu considero algo como se fosse uma praga. Porque o medo é que faz muitos jovens não saírem de onde estão. Ou dão muitas voltas, ou andam em círculos, né? O medo faz o jovem desistir dos seus sonhos, né? Porque o medo surge numa situação em que ele tem que decidir se vai ou não vai. E quando o jovem não é forte o suficiente, ele acaba perdendo, né, as oportunidades da vida. Na verdade, eu considero o medo como uma autoimagem mental. O que é que isso significa? Não consigo ver nada assustador fora de nós próprios, né? Nós achamos que ao olharmos uma situação específica, aquilo é que nos assusta, mas não. Temos medo da nossa própria imagem, que retrata um ser sem preparo e vulnerável. É o que nós temos medo, de nós mesmos. Então, estou a sugerir que a preparação é o maior combate contra o medo. E nós poderíamos dizer que o medo vem da falta de preparação, então? Não tenha dúvida. Tem outras? Imagina um pugilista que vai enfrentar o adversário e o mesmo não se preparou, né? Ali no ringue, com certeza, ele vai se borrar de medo, né? Por falta de preparo, porque ele sabe que não está preparado. Nós sabemos dentro de nós que isto aqui eu não vou conseguir porque não estou preparado. Então, é isso que nos faz desistir. Na verdade, o medo, ele sempre surge, estando ou não preparado. A diferença é que os que estão preparados, eles avançam, mesmo com medo, né? Os que não estão preparados desistem. Nem uma, nem outra. Nem uma, nem outra. Nós vamos voltar a conversar sobre o medo, até porque é o tema do nosso programa e vamos estabelecer uma ponte com a vida profissional. Pois é. Nós vamos conferir agora um vídeo em que procuramos saber dos entrevistados, afinal, qual é o seu medo? Porque quem que não sente medo? O que tenho mais medo? Não conseguir alcançar os meus objetivos. É errar. Não ter um emprego. Investir ou aplicar um fundo que eu pudesse ter ou tenho e não ter o retorno esperado. Não conseguir ultrapassar os desafios, não conseguir enfrentar os obstáculos. São dois meses, perder o emprego e perder o próprio investimento. Um dia eu não puder fazer mais alguma coisa e meus filhos puderem sofrer. O que eu tenho medo que não aconteça é ser pobre. E qual é o teu medo, Libilo? O meu maior medo é ser pobre. Assim como a resposta do outro. Não, eu gostei muito da resposta dele, foi espontânea. E tem muito a ver com o nosso programa. Tem tudo a ver, né? Nós, na verdade,
Este medo é positivo, né? Quando temos essa intenção de, por medo de ser pobre, desistirmos de ser pobre, né? Através de ações concretas, né? Agora, indo concretamente à tua questão e em relação a mim, o que eu tenho medo de tudo que não me preparei, como falei na abertura do programa. Tudo que eu sinto que não estou preparado é um medo que eu sinto por estar vulnerável, né? Por não ter me preparado. É uma coisa natural, né? Não há como dominar o medo se não estás preparado. Eu acho assim que o medo todos nós sentimos, né? Mas a reação perante o medo é que é diferente e varia de uma pessoa para a outra. Exatamente. E como é que nós podemos ultrapassar? É importante que, em primeiro lugar, nós não nos transformemos na nossa própria ameaça, né? E mais uma vez eu vou dizer como é que eu me transformo na minha própria ameaça. Quando sinto que eu não cresci. Eu vou falar das dificuldades. O que é uma dificuldade, né? Se não algo que eu não consigo, porque eu é que sou a dificuldade. Eu é que tenho a dificuldade comigo. Se eu tenho dificuldade de subir 10 degraus, eu terei essa dificuldade, mas eu vou subir. Vou subindo cada vez mais. Chega um dia, Síria, que eu vou subir aqueles 10 degraus com muita facilidade. O que mudou? Os degraus estão lá, continuam os 10. Sim. Mas eu subi com facilidade, depois de algum tempo. Não são os degraus que mudaram. Eu me tornei forte. Eu cresci. Fiquei mais preparado. Logo, aquela situação, a mesma de 10 degraus, deixou de ser uma dificuldade e passou a ser uma facilidade, né? E eu sempre costumo dizer que uma dificuldade, ela nunca é, uma facilidade nunca é encontrada ou alcançada sem antes passar por uma dificuldade, né? E é isso que normalmente os jovens têm medo, das dificuldades. Então, vamos também entender o que é que os jovens pensam e por que é que eles têm medo de arriscar. Pois é. Vamos a um vídeo e voltamos já. Ninguém quer perder. É assim, essa é a regra do jogo. Eu acho que as pessoas não têm a capacidade não sei se diria prever o futuro, sei lá. A dúvida geralmente é muito mais forte que as certezas, então muitas vezes nós vamos pelas dúvidas e caímos na incerteza. As pessoas têm receio de arriscar em coisas de longo prazo, então preferem arriscar em coisas de curto prazo. Por não saber como lidar com a consequência. Uma das intervenções que chamou minha atenção é sobre a dúvida. A dúvida é mais forte do que as certezas. Será que sempre nós precisamos de certezas para poder avançar? Na verdade, nós nunca temos certezas absolutas, né? Há sempre uma dúvida e faz bem duvidar. Então não é mau? Não é mau, né? Imagina se nós não duvidássemos. Seria desastroso. É bom duvidar, mas não é um impedimento, né? O grande problema é que o jovem não quer correr riscos. E é o que um outro jovem também falou. Exatamente. A questão de falta de coragem para lidar com as consequências. É verdade. Quando nós conhecemos os valores daquilo que nós buscamos, nós passamos a estar ou ter predisposição para enfrentar até o risco. Estamos preparados para ganhar, mas também para perder. E essa coisa de ganhar e perder, é necessário também que haja uma percepção do que é ganhar, do que é perder. Porque muitas vezes perder é também ganhar. Com aprendizado? Exatamente, com aprendizado. Chegou uma fase na minha vida em que passei a não saber o que é perder. Porque quando aparentemente parecia uma situação de perca, eu ganhei.
ok? Ganhei mais experiência, ganhei mais força, ganhei mais resiliência, né? Então, às vezes, temos medo do momento que, na verdade, vai nos fazer crescer, né? E as facilidades, como falei há pouco, passam a ser consequência desse momento, né, de dificuldades. Então, significa que na nossa vida, não só no âmbito profissional, mas também em outras dimensões, nós temos que começar a olhar a dificuldade como um momento, não para nos fazer mal, mas talvez para nos testar e nos fazer crescer. Com certeza, nós precisamos ter equilíbrio. Estamos ali no meio entre o que é bom e o que não é, entre a facilidade e a dificuldade. O que tem que acontecer é que nós temos que nos equilibrar, né? Porque muitos jovens, às vezes, quando está tudo bem, ele está bem. Mas quando está tudo mal, ele está mal. Ou seja, não há ali um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é muito importante para não termos medo de correr o risco. Ainda falando em preparação, o Libilo diz que o medo, em alguns casos, pode ser resultado de falta de preparação. Nós vamos saber agora o que é que os jovens pensam sobre a importância de uma formação profissional e se isso tem alguma ligação com o tema que estamos aqui a discutir. Vamos a isso. Voltamos já. A importância de uma formação profissional. A formação tem importância para mim em quase todos os ângulos, porque uma pessoa formada é uma pessoa que já vai lutar com armas precisas para poder vencer na vida. Nós temos as bases daquilo que nós fazemos. Nós fazemos as coisas com certeza. Passamos a ser independentes. E você não tem medo de falar ou fazer aquela obra que você aprendeu. Mas também a pessoa ganha outra maturidade. Quem está bem formado sabe lidar com aquilo porque ele estudou toda aquela matéria ali. Acredito que psicologicamente está formado. Então, para aquele que não está formado, não é fácil, está a perceber? Então a pessoa se já está preparada, ele já está ciente de que posso ganhar como posso perder. Mas só o preparo, o nível de formação, por exemplo, não basta. Tem um outro tipo de preparo que é a força espiritual, que é a força interior. O medo, para mim, eu levo como um desafio. Quando nós superamos o medo, nós podemos alcançar coisas que em algum momento nem imaginamos que poderemos alcançar. Eu quando penso numa coisa, me amadureço a ideia e vou fundo. Bom, depois destas respostas, eu sinto que alguns jovens, de fato, já sabem lidar com isto. Com certeza, e qualquer um deles poderia estar aqui no meu lugar, porque senti que eles entenderam o espírito da coisa. Mas, infelizmente, nem todo mundo ainda, até então, consegue pensar do mesmo jeito. E vamos dar um jeito de ajudar. Quais são as dicas que o palestrante pode deixar ficar para que as pessoas possam entender um pouco a filosofia em torno do medo? Tem alguma explicação para isso? Isso pode se ultrapassar? Sim, é mesmo algo para tentar explicar. Sim. Não é nada científico, né? Okay. Eu até puxei aqui uma cábula, né, que era para não me esquecer. Quero falar de 3 fases do medo, né? Isso eu constatei no dia a dia. Com base nas suas experiências? Com base nas minhas experiências, mas também nas conversas que tenho tido com os amigos das trincheiras, né? O primeiro estágio é exatamente o que falamos até agora, que tem a ver com a falta de preparo. Ok. Ok? O segundo tem a ver com um sentimento de pena. Quando o jovem tem pena dele mesmo. Entende, né? Quando ele não arrisca, né? Ele sabe, aquele jovem que parece que quer com que os outros sintam pena, né? Mas na verdade ele é assim mesmo, tem pena dele mesmo. É um medo que tem estar vestido de um outro jeito. Sim, e tem algumas emoções também, né? Okay. Com o jovem. E por último tem a fuga, né? Agora, deixa-me explicar o que eu quero dizer com esses estágios, né? Que eu vou repetir, que tem a ver com a falta de preparo, tem a ver com aquele sentimento de pena e tem a ver com a fuga. Eu vou começar pela falta do preparo. Desculpa, vou começar pela fuga, né? Sim, porque do preparo já falamos um pouquinho sobre isso. Exatamente.
quando não há mais conselhos, não há tratamento, não há palestras, não há nada. Sabe por quê? Por quê? Porque essa pessoa já sabe o que tem que fazer. Entende, né? Ela só Compreendo. foge. Ela sabe muito bem o que tem que fazer. Isso se manifesta nas desculpas que inventamos? Exatamente. Ela não adianta aconselhar, né? Não adianta fazer nada. Até porque o diálogo aí vai ser interessante. Vai parecer que os papéis estão invertidos. Ou seja, eu vou tentar aconselhar-te, Cília, para o bem, e tu vai dizer, não adianta, eu já sei isso. Isto funciona assim. Né? Mas no fundo, o jovem sabe o que tem que fazer. Só está a dar trabalho. E o outro estágio tem a ver com essa coisa de pena. Né? Digamos que é uma fase intermédia, né? Entre a falta de preparo e a fuga. E a fuga. Ok. Né? É uma fase intermédia onde, essencialmente, o que tem medo tem medo de largar o osso para comer o bife. Ele está ali, não vai, se não vai. Exatamente. Okay. Tem medo de largar o osso para comer o bife. Por quê? Porque entre largar o osso e comer o bife, há um estágio onde não tens nem o osso nem o bife. E esse estágio ninguém gosta, não. Ninguém gosta. Né? Então, há esse sentimento de pena. Tem pena de passar por isso. Okay. Né? Jovens que preferem... Tem medo de ficar uns dias sem comer para viabilizar os seus projetos. Né? Sacrificar uma parte do dinheiro Exatamente. para começar algum negócio. Tem medo de constrangimentos. É um pouco o que estávamos a falar sobre a questão da dificuldade, né? Exatamente. Tem medo de até coisas fúteis, como medo de deixar de andar de carro, que é particular, para andar de chapa. Tem vergonha, né? Sente-se constrangido. E eu sinto que aqui, não sei se é no nosso país ou se é fora também, que para nós jovens a coisa mais importante é, por exemplo, ter um carro. Antes mesmo de nós termos outras condições, inclusive o que vamos comer, o local onde nós vamos dormir, porque parece que dá vergonha nós andarmos a pé. É, na verdade, a visão que o jovem tem, que está voltada para ele próprio. O que é isso? Faz com que ele não consiga ver muito além daquilo que ele acha que as pessoas né, lhe abordam. Né? Ou seja, a concentração desse jovem está no que os outros estão a dizer acerca dele. Por isso que não é bom andar de chapa. Né? O que é isso? Eu andar de chapa? Né? Ainda que seja para vender o carro ou livrar-se de um carro que só lhe dá gastos. Né? Não posso. Por isso que muitos preferem pedir emprestado. Agora, os jovens visionários, os jovens que conseguem ver para além do que os olhos físicos podem ver, esses não se importam do que está acontecendo no momento. Nem querem saber. Eles querem saber mais adiante. Querem saber daquilo que não é perecível. Daquilo que vai durar para sempre. É aquela questão da renúncia que eu sempre digo. Estar pronto para prescindir o que aparentemente é bom e abraçar o que todo mundo acha mal, para no futuro viver com o que é bom, verdadeiramente bom. Então é isso que faz muitos jovens ficarem com medo, né? Esta segunda fase que eu estava aqui a dizer, que é pena de mim. Né? E por último, temos a falta de preparo. Né? Aí é a base. Né? É a base, a formação profissional é tudo. Eu costumo dizer que não acredito num jovem que vai avançar para qualquer empreendimento que não tenha formação.
né? Uma formação tanto dentro da escola ou fora da escola, não interessa onde. O importante é que o jovem tenha uma formação, aprenda a trabalhar. E qual seria a sugestão que o Libilo pode deixar, tendo em conta que nós estamos aqui a mencionar 3 estágios, temos o primeiro, o segundo e o terceiro, vai em fases. Como é que nós podemos sair deles? Do segundo para o primeiro e já agora? A forma como o Libilo está a apresentar, ele geralmente obedece essa sequência ou acontece de forma deliberada? Não, são constatações que eu peguei e coloquei. Não tem nenhuma sequência lógica, né? Sequência. Lógica, como quem diz. Exato. E como é que nós podemos abandonar? Porque a ideia é sair de tudo isso. Ok. A primeira fase que eu retratei, que tem a ver com a fuga. A primeira é falta de preparo, mas tudo bem. Sim, inverti. Sim. Tem a ver com a fuga. Eu já disse que não há palestra, não há tratamento, não há Porque ele nada. já conhece a resposta. Porque a pessoa já sabe o que tem que fazer. Ela só foge, inventa desculpas. Hoje não posso ligar porque já é tarde. Ela sabe que tem que ligar. Só que ela não liga porque é tarde. Mas é uma desculpa. Porque pode fazê-lo. Porque pode fazê-lo. Eu já consegui emprego à noite. Mas como é que foi? Fui de noite e pedi emprego e consegui. Mas quem é que pede emprego de noite? Aí é que está. Tem que sair um pouquinho fora da caixa. Com certeza. Né? Tem que ter sensibilidade, né, para essas coisas. Né? E quando a pessoa inventa desculpas, o que é que vais fazer, Cília? A sua desculpa seria, por exemplo, eu não vou para lá porque é noite. Exato. Então o que o Libilo fez foi para lá de noite. Exatamente. E conseguiu o emprego. Né? Tem várias justificações. Até eu anotei aqui como vou deixar o ano acabar. Deixar o ano acabar? Medo. Fuga. Porque no próximo ano pode acontecer a mesma coisa. Mas as separações dos anos só são números. Não muda nada. Se é no início ou no fim. O que separa, na verdade, o ano são as nossas ações. E aquela azáfama toda quando chega ao final do ano. Bom, eu até acho bom, aumenta, né, a animação das pessoas, Sim. Mas no fundo tem que haver uma prática ali, uma ação concreta que vai separar um ano do outro. A ideia do novo ano. O novo ano, não existe novo ano. Existe contagem de segundos contínuas até acabar a vida. Né? O que separa é, mais uma vez, as nossas ações concretas. Porque nós, independentemente do ano, de 12 meses, aquele estágio que passa de um para o outro, para mim, mudaste a história da tua vida. Né? Ainda que seja em 14 anos, ainda que seja em um mês, é o que conta. E não aquela explosão, né, dos finais do ano, aquela festa toda. Porque existe muita gente que entra no ano, passa e entra e não muda nada. E não muda nada. Então, nós é que temos que mudar. Nós é que temos que mudar. Então, fica a dica para quem também tem um projeto e quer começar, mas ainda não tem motivação, não tem força. O palestrante está aqui a sugerir que nós temos que começar. Com certeza. O outro ponto, que é a falta de preparo também, o próprio subtítulo já diz o que tem que se fazer. A pessoa tem que preparar-se. Falta de preparo, a pessoa tem que preparar-se. Agora, este que está numa fase intermédia, aqui há um trabalho psicológico que tem que se fazer. Porque isso tem muito a ver com nossas emoções, não é? Sim. O que tem que acontecer é o que eu quero para a minha vida não pode ser algo sem valor. Não pode ser algo perecível. Porque se for perecível, eu vou andar em círculos. Se eu estiver a viver para ter roupas caras, perfumes, aquela coisa toda, então eu tenho aquela visão voltada para mim mesmo. Entende? E qual seria a melhor visão? Com certeza tem a ver com algo que vais beneficiar a alguém. Entende o que estou a dizer? Uhum. Tem a ver com algo que vais beneficiar a alguém. É impossível nós conseguirmos ter uma visão mais ampla, uma visão que inclusive nos beneficia, por ser ampla.
sem beneficiar outra pessoa. Como é que isto se É traduz quando na olhas para outra pessoa e consegues ter sensibilidade em relação a ela e saber o que ela precisa e saber que, por exemplo, se eu ofereço um produto excelente para essa pessoa, eu terei benefício. É aí onde tu passas a ter uma visão mais ampla e colher benefícios de facto, né? Tem a ver com egoísmo e altruísmo, né? As pessoas egoístas, elas sempre querem ganhar antes de dar, se é que vão dar. As pessoas altruístas, elas sabem muito bem que dar é melhor que receber. Eu sinto que a sugestão que o Libilo está aqui a deixar tem muito a ver com uma espécie de ruptura que nós devemos criar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver também o mundo. Com certeza, com certeza. Mas como é que nós podemos despertar essa ousadia? Porque eu sinto que isso tem a ver com ousadia. Exatamente. Cídia, toda pessoa que é altruísta, ela é ousada, né? O que é altruísmo, para descodificar isso? Não vou para muito longe. É o oposto do egoísmo. Entende? O que é que o egoísmo nos faz? Qual é a postura que o egoísmo nos como é que eu vou dizer? Estampa em nós, define em nós. Primeiro, na universidade, sempre falamos disso, vou falar mais uma vez, queremos um nível. E não conhecimento. E não conhecimento. É o egoísmo. Porque já estamos a pensar em ganhar. O conhecimento parece que não, mas não é para nós. É para servir. Ele aplica-se em algum lugar. Exatamente. Então, o egoísta não gosta de servir. Então, para ele o conhecimento não é nada. Quer certificado para ganhar. O altruísta prefere não ter nenhum certificado, mas ter o conhecimento. Por isso que ele é ousado. Porque ele sabe que em algum momento ele vai precisar de aplicar. Se calhar não é só o diploma que vai responder por ele. Com certeza. E na maior parte das vezes, nós não podemos sair à rua com o nosso diploma para provar que sabemos alguma coisa. Nós vamos ter que mostrar, abrir a boca para falar, e é nesse momento em que nós vamos ser testados. Com certeza. Há vários outros jovens que querem colocar algumas questões para o Libilo, então vou convidar a si para conferir um vídeo de questionamento. Voltamos já. O palestrante, eu sou um estudante finalista de curso de jornalismo e gostaria de investir no autoemprego. Para tal, quero abrir uma redação. Como é que posso encontrar alternativas de financiamento? Eu gostava de perceber como é que quem de direito olha para a necessidade de se pedir aos jovens recém-formados ou graduados experiência de trabalho, visto que a pessoa se formou e procura pelo primeiro emprego. Agora, como é que a pessoa vai ter experiência de trabalho, ou tem de ter experiência de trabalho, ou lhe é exigida a experiência de trabalho, se ele está à procura do primeiro emprego? Os meus pais entraram-me para a contabilidade, mas o meu sonho desde criança sempre foi fazer direito. O que faço para me encaixar? E voltamos para responder 3 questões. A primeira tem a ver com alternativas para o financiamento. O jovem tem aí uma ideia e ele quer saber quais são as alternativas que ele pode conseguir. Para uma redação, Sim. Né? Bem, tem que haver aí uma estratégia, porque, como eu digo sempre, quem financia vai precisar de retorno. Logo à partida, é preciso descartar todas as empresas que trabalham em função de um retorno financeiro. Quem abre uma redação, em princípio, não é um negócio comum, né? Esse jovem precisa focar-se em instituições que lidam com valores, né? Valores democráticos, por exemplo, né? ONGs que possam se identificar com o que ele executa e não exatamente como um investimento para ter um retorno monetário, mas um retorno através de certo prestígio, né? É o que eu posso dizer para o jovem. Logo à partida, já descartar todas as empresas que querem retorno financeiro, né? E virar-se mais para instituições como ONGs e por aí.
Tudo bem. Eu penso que essa pergunta foi respondida e quem tiver alguma opinião adicional pode usar a página do palestrante Sérgio Libilo para deixar ficar as suas ideias. Nada do que estamos aqui a sugerir é definitivo, inquestionável, nós podemos sim comentar. A segunda pergunta tem a ver com anos de experiência. Infelizmente, isso é uma realidade. O jovem pode terminar até a sua formação. Quando vai procurar emprego, o mercado de trabalho já lhe exige 5 anos de experiência. Eu quero saber como é que isso se justifica, o que é que o jovem pode fazer para safar-se disto. Ok. Cídia, na verdade isso já é um clichê, entende? Não acontece como se fala na prática, porque senão ninguém teria emprego nesse país. Porque toda a gente começou do zero, né? Sim. Isso é mais um bloqueio mental mesmo, porque na verdade toda a gente começa do zero. Ninguém começa com 5 anos. Mas mesmo assim, vou orientar o jovem da mesma forma como costumamos orientar os outros, que tem a ver com o fato de procurar uma espécie de preparo para o emprego, né? Falávamos no outro dia de workshops, falávamos de trabalhos de voluntariado, falávamos de experiências que a pessoa pode trocar com outros grupos, né? Os jovens podem optar por estágios, porque às vezes pulamos essa etapa do estágio, já queremos um emprego para ganhar logo alguma coisa. É isso também que posso colocar aqui como desafio para o jovem. Eu acho importante nós falarmos sobre o voluntariado, porque nós, jovens, descartamos muito isso, já que nós não temos nenhum retorno, pelo menos naquele momento que nós queremos. Exato. Mas a minha experiência pessoal é um pouco baseada, a maior parte, no voluntariado. Pois é. Todas as formações que eu fiz fora do país foi porque eu comecei a fazer trabalho voluntário. Okay. Então, parecia que eu estava a perder, que estava a gastar meu dinheiro de chapa, a participar das atividades, mas no final eu ganhei alguma coisa. E então, como é que eu consegui o primeiro emprego? Quando parei de pedir emprego. Como é que foi? Comecei a pedir para aprender. Okay. Aí consegui. Tudo bem. Então, eu espero que esta pergunta também esteja bem respondida. E a última é de uma jovem que está a fazer um curso por recomendação dos pais, mas quer saber como é que ela pode desenvolver o gosto pelo curso, já que está a fazer. Isso é possível, não é possível? Ok. Olha, é difícil, eu confesso, gostar de alguma coisa que logo à partida não era para ti, não queres, né? Eu não quero iludir a jovem e dizer assim... a partir da manhã vais gostar. Vais gostar e terá alguma coisa emotiva ali. O que eu posso dizer para a jovem é que nem sempre nós precisamos usar a emoção para algumas situações específicas da vida. Principalmente situações em que nós não temos alternativa, né? Ou se temos alternativa, temos que usar a alternativa. Mas se não vamos usar, então temos que decidir. Frieza. Estudar através da frieza, sem emoção. Se é para rever a matéria, vamos rever. Não gosto, paciência. Mas tem que ter ali alguma responsabilidade. Eu gosto muito disso, porque houve uma vez que uma jovem procurou-me e compartilhou comigo que, de fato, está a fazer educação ambiental já no 3º ano, mas que não se identificava com o curso, estava a pensar em desistir e começar um outro. Particularmente, aconselhei a terminar o curso. Só faltava mais 1 ano. Pois. E poderia muito bem seguir um mestrado ou uma outra licenciatura na área de interesse. Pois é preciso, em algum momento, de fato, nós deixarmos a emoção de lado e colocarmos a razão. Estamos a falar de questões que condicionam a nossa vida no futuro. Ok, tudo bem. Eu espero que todas estas perguntas tenham sido bem respondidas. Caso não, já sabem o que devem fazer. Na página do Facebook, nós continuamos o nosso debate. Quero convidar a um breve e curto intervalo. Voltamos já. Opa, voltei, não fiquem assustados, não fiquei no lugar da Cídia.
é por um motivo muito especial. É que hoje nós vamos a uma reportagem e essa reportagem é igualmente especial. Até já. Eu estava numa fase de querer criar, de querer fazer alguma coisa. Estava com muitas energias à flor da pele, mas não estava assim muito certa sobre que caminho eu iria seguir. A maior parte da construção da minha pessoa como profissional, eu já era super comprometida com o trabalho. Mas quando eu comecei a acompanhar as novas dicas, as novas tendências sobre o trabalho, comecei a profissionalizar-me bastante. Eu me recordo de uma palestra que não me esqueço até hoje, no dia 7 de abril de 2016. E naquele dia eu me encontrei como mulher. A própria história do Libilo inspira-me bastante. Nós ouvimos história de muita gente que começou bem-sucedido, ou que esteve numa família bem-sucedida, mas o Libilo começou assim de baixo, para nos mostrar que, olha, nós podemos nascer num determinado lugar, não somos culpados por isso, mas onde nós queremos chegar tem tudo a ver conosco, só depende de nós. Eu decidi ir fazer o curso na UEM. E as pessoas diziam assim, olha, Cília, tu vais fazer o UEM, gestão da educação, isso é professora, vai ser diretora de escola, esse curso não vai dar dinheiro, não vai. Eu me recordo numa dessas conversas que tive com o Libilo disse para mim assim, eu acho que vou parar de trabalhar. Então pensei assim, mas como é que ele vai parar de trabalhar? Ele diz que recebe bem, pelo menos que dá para sustentar e ainda ter mais alguma coisa, mas o que levaria alguém a parar de trabalhar? E o Libilo disse, poxa, tem coisas, por exemplo, no teu trabalho, Cília, que tu fazes que eu não sou capaz de fazer agora. Como, por exemplo, viajar. O teu nível de compromisso com os teus próprios trabalhos é bem maior, porque tu não estás ligado a alguma organização. Eu, por exemplo, recebo dinheiro, mas sou limitado. Aí esse dia eu tive, a mente se abriu para mim, eu disse, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Televisão é algo assim que, vamos lá, só para ser simpática com as palavras. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, mas eu dou treinamento, já dei treinamento acho que para mais de 2.000 pessoas. Mas eu nunca pensei em televisão. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Hora de Mudar. O Libilo fez-me a proposta de apresentar um programa que ainda não tinha necessariamente certeza se iria naquela altura ao ar, mas que já tínhamos que preparar para quando a oportunidade chegasse nós já estivéssemos naturalmente com o programa já preparado. Pode fazer neste exato momento. Palestrante, como é que está? Eu nunca estive melhor que hoje. Foi um desafio para mim. Eu recordo-me que até contactei alguns amigos meus a perguntar, olha, vou apresentar um programa de televisão, mas isso nem é meu estilo. Eles diziam, Cília, não apresenta, não é teu estilo. Tu ficas bem aí nas redes sociais, televisão, será um outro público, serão outras pessoas. No final do dia, não pesou nem aquilo que eu tenho como capricho, nem satisfação pessoal, mas pesou o meu trabalho. A minha missão, que eu sinto que eu não estou aqui por acaso, tenho alguma missão e qualquer das formas que eu tiver para poder realizar, eu sempre vou optar. Aparentemente todos nós queremos riqueza e de algum lugar tem que vir e algum segredo tem que existir. Eu saio com uma grande lição de... Isto é um exercício, desde que o Libilo me propôs, até o dia que eu aceitei, até o dia que fizemos o segundo programa, minha cabeça não parava de girar. Porque, em algum momento, eu tenho conceitos muito claros para mim, tipo, Cília, tu tens que tentar. Mas quando a coisa não dá certo, logo, será que ali é o sítio certo? Porque, às vezes, você até pode fazer, estar a dar tudo de ti, mas aquele não é o teu espaço, não vai encaixar. Então, a segunda vez, para mim, foi determinante. Eu descobri que... Tem certas limitações que nós mesmos nos colocamos, mas nós temos que dar tempo ao tempo. Eu não ia querer ser boa apresentadora logo no meu primeiro programa. Há pessoas que passam anos ainda a tentar isso. Eu estaria a ser injusta com a própria vida, mas também com a lei do processo. É possível começar alguma imposição na nossa vida? Estes trazemos para o debate, gostaria de saudar e saber se... Bom, estamos de volta e eu confesso que eu não sabia que de fato seria a minha história a ser passada, mas só para cumprir, o Libilo conheceu-me já há algum tempo conforme esteve ali a passar. Eu vou te poupar. Muito obrigada, porque é complicado. Vou te poupar, eu sei que é complicado. É mais fácil falar dos outros. Deixa-me confessar que
assim, nas telas ou na tela da TVM, que a Cídia é uma menina que eu admiro bastante. Muito obrigada. Ainda me lembro quando uma outra amiga minha, que por acaso era colega, me apresentou a Cídia e ela já me deu umas boas referências, né? E isso depois veio a aprovar-se mais tarde. Fico muito feliz e seguro de estar aqui sentado todos os dias. A primeira vez que a Cídia apresenta um programa de televisão, e acho que os jovens telespectadores podem comprovar isso, né? Que tem feito o seu papel de forma esplêndida. E é fruto desse trabalho. É isso que até me emociona, né? É fruto desse trabalho e não há mais nada o que fazer senão continuarmos a trabalhar e esperar que mais meninas focadas, que não pensam logo no casamento, né? Que andam meio que sem saber o que fazer, que mais meninas como a Cídia possam surgir e possam nos encher de orgulho. Muito obrigada. É muito complicado, de fato, comentar alguma coisa relacionada a mim. Eu vou te poupar, fica sossegada. Ok, tudo bem. Vamos conferir agora um vídeo do questionamento e voltamos já. Palestrante, estou a fazer a 12ª classe e não sei que curso fazer no ensino superior. Pode me ajudar? Como despertar o gigante interior para vencer o medo? Voltamos para responder estas questões. A primeira que busca saber como é que posso escolher uma área a seguir. Eu tenho duas sugestões, digamos assim. A primeira passa por procurar um especialista, né? E saber, para ela efetivamente saber que vocação ela tem. E para quem não conseguir procurar um especialista? Para quem não conseguir procurar um especialista, que seja ousado. Se a jovem tem alguma coisa que mexe com ela, eu não sei se tem. Ela disse que não sabe, mas se tiver, tem que confiar. Tem que confiar, vale a pena. Então, ficou a dica, ninguém melhor do que o Libil para dizer que vale de fato a pena. Afinal de contas, seguiu formação numa área que praticamente nós aqui em Moçambique ainda não tínhamos começado a formar. Não tínhamos. Bom, a segunda pergunta é de um jovem que busca saber como é que nós podemos enfrentar ou desenvolver o nosso gigante interior para enfrentar o medo. Ok. Eu achei essa questão interessante, porque uma tendência natural que nós temos diante de um gigante é querermos ser mais gigantes que o gigante. Contudo, muitas vezes, ser forte é quando reconhecemos a nossa vulnerabilidade, quando sabemos que somos fracos diante daquela situação. Às vezes o mais forte é esse, que é aquele que quer se agigantar. Eu gosto muito dessa resposta porque ela está, de certa forma, conectada com tudo que nós estamos aqui a discutir. Nós estamos a falar sobre o medo, mas também falamos sobre a falta de preparo. Se nós identificarmos o que é que nós não sabemos, então nós temos a resposta para aquilo que nós precisamos fazer. Com certeza. Palestrante, mesmo em jeito de encerramento, o que é que tem a dizer ao telespectador que esteve ligado durante esta hora de mudar? Se eu tivesse que falar só com uma frase, né, eu diria, não tenha medo. E se tiver medo, avance mesmo com medo, né? Entretanto, prepare-se. Ou seja, já falei muitas frases. Mas elas estão conectadas, de certa forma. Mas quem prepara-se, com certeza, vai enfrentar o medo. Palestrante, muito obrigado. E desta forma nós fizemos o nosso programa Hora de Mudar. Eu quero recordar que na página do Facebook do palestrante Sérgio Libil está disponível o tema deste programa, onde vocês podem enviar as vossas ideias e opiniões. Próximo domingo nós voltamos com uma nova proposta de tema para juntos fazermos a Hora de Mudar. Até lá!